passou já para a próxima? Passou. Então, o projeto, ele, na verdade, ele tem 5 passos, né, iniciais, que o primeiro seria identificar, né, do tipo, a partir do momento em que a gente escolhe, né, quais são, a partir dessas escutas, né, que eu já estou fazendo, no momento em que a gente escolhe, né, quais são as celebrações que a gente vai trabalhar e de que forma isso vai se dar, seria do tipo identificar quais são os espectros de frequências sonoras ativadas por esses instrumentos nessas expressões, né? O segundo passo seria identificar como essas frequências ativam os nossos corpos, né? Então, é aquilo que eu estava te falando, assim, eu posso falar em força, eu posso falar em energia, eu posso falar em entropia, né? Do tipo, como é que o meu corpo recebe essa vibração da percussão, né? E todos esses corpos juntos ajudam a criar um processo de vibração coletiva que tem seus efeitos no grupo, né? Do tipo, o efeito é o mesmo em alguém, né? Do tipo, uma vez que a gente está lidando, né, com instrumentos de percussão, né? E que essa transmissão de som se dá, né, via onda sonora. Existe diferença de um corpo que escuta, né, que tem o seu aparelho auditivo funcionando, e outra pessoa que tem como é que eu digo? Cor? Não, que tem uma capacidade auditiva mais reduzida, ou que não escute, por exemplo, tá entendendo? Assim, do tipo, essa vibração, ela se dá da mesma forma, né? Do tipo, ela ativa esse corpo da mesma forma, né? Então, é importante para mim também pensar em como os instrumentos de percussão ajudam corpos, né? Do tipo, que não escutam ou que têm baixa audição, né, do tipo, a também atuar nesses processos de liberação, né, do tipo, dentro das celebrações, né, você poder, do tipo, a partir dos processos do tambor, criar uma celebração especificamente para pessoas surdas, que seria incrível, sabe, pensar nessa possibilidade, né? Um passo 3 seria a partir das percepções que nós tivemos, que a gente vai ter, né, do tipo dessas escutas, dos mapeamentos e das medições dos espectros de frequência dos instrumentos, e de seus possíveis, talvez, aí, efeitos de ativação, reconstruir as seleções e as sonoridades do programa de rádio que eu já venho fazendo, porque, na verdade, isso era uma coisa que eu fazia intuitivamente, né, do tipo, quando eu elaborava, né, os programas de rádio, tanto no primeiro programa de rádio que eu tive há 10 anos atrás, né, tipo, ali 2006, 2007, quanto nessas experiências, né, mais recentes, agora, porque no Chama eu trabalhava fazendo o programa e sempre convidava alguma DJ, né, que eu entrevistava, e essa DJ compartilhava conosco os seus processos criativos e a sua pesquisa musical, fazendo um set também. Então, eu já tinha esse processo, né, do tipo de conectar as músicas da minha seleção do programa de rádio a partir de batidas muito específicas que eu percebia nas músicas, mas agora eu estou querendo entender de maneira mais concreta, né, do tipo, quais são, de fato, as frequências que atuam nessas músicas, né? E o quarto passo é construir novos instrumentos percussivos que podem ser, talvez, afinados a partir desse conjunto de informações, né? E ver possibilidades de criar outras escalas, outros sistemas de afinação. E eu estou te falando isso porque eu tenho desenhado instrumentos e eu já tentei, na verdade, nos últimos 2 anos, criar outros instrumentos musicais, procurando construtores de instrumentos que pudessem fazer para mim, e foi muito curioso, porque eu levava o plano, né? E aí, tipo, quase sempre eu escutava, olha, eu não posso fazer isso para você. E aí eu dizia, mas por quê? Não, porque eu trabalho no mercado, tá entendendo assim? Se as pessoas souberem que fui eu que criei esse instrumento para você, talvez elas não vão gostar do tipo, porque você está me pedindo uma coisa que é muito fora do padrão. E é isso, assim, do tipo, a gente está no campo da criação, no campo de um processo de experimentação, né? Eu não posso ficar sendo barrada por um circuito tradicional que pensa a música ainda dentro da caixinha da notação europeia, porque as musicalidades negro-descendentes não têm nada a ver com essa notação europeia, né?
elas estão num outro processo. Eu me lembro de um documentário que uma vez meu pai me mostrou, que chamava Mozart e o Mambo, que era uma pesquisadora alemã que ia para Cuba, né, do tipo um projeto social em que ela ensinava Mozart para os músicos cubanos e resolvia que os músicos cubanos tinham que ensinar a ela como funcionava o processo, né, do tipo da musicalidade cubana, assim. E ela toma um susto gigante durante o processo da vivência dela, porque ela diz: eles conseguem tocar a notação clássica, mas eu não consigo improvisar como eles, porque eu não tive essa formação de improvisação. Sabe assim? Então, ela dá esse depoimento dizendo do desafio dela, que era improvisar, porque ela foi criada dentro de um sistema que tanto o corpo como a expressão dela era absolutamente controlada, né, do tipo por uma partitura, por uma notação específica, né, por um modo de escrever música e de pensar a sonoridade. E eu não estou nesse lugar, né? E várias outras pessoas que estão trabalhando, né, com essas pesquisas que envolvem, né, esses movimentos de corpos, essa reflexão, né, do tipo de como o material dos instrumentos é ativado, do tipo assim, de como a estrutura desse instrumento é ativada, não dá para cair dentro dessa caixinha tradicionalista, sabe? Então, eu tenho pensado em formas de expandir isso. E eu sinto que estar em contato, né, do tipo, com pessoas que são negrodescendentes e que estão desenvolvendo suas práticas na ciência, uma vez que a experiência deles na ciência já não é tradicional, porque, enfim, a gente passa por milhões de desafios dentro desse contexto. Contei, né? A gente começou hoje conversando sobre os meus desafios na faculdade de engenharia, que me fizeram largar a engenharia. A gente já sabe que a experiência da gente não é tradicional, então poder fazer essa associação, essas parcerias são bem importantes. Aí eu vou só mostrar o último slide para você entender o que foi que eu comecei fazendo e por que eu tive que parar de fazer isso aí, né, porque tem a ver com isso também. Por exemplo, essa foi uma pesquisa que eu comecei fazendo, pegando couro de alfaia, né, e eu fazia o desenho em nanquim, pegava esse desenho em nanquim e preparava um arquivo digital dele. A partir disso, um programador desenvolvia uma programação desse desenho em ponto de bordado industrial e a gente fazia o bordado industrial no couro, né? Só que não pode ser o couro de qualquer forma para poder bordar, né? Então tinha que ter um processo de estar com o couro molhado, então eu tinha que agendar com a loja num horário específico em que eu pudesse levar o couro ensopado ainda molinho para poder bordar. E aí qual era o desafio depois? Era que quando a gente instalava ele na alfaia, como o desenho ele cria um serrilhado no couro, se eu batesse com a baqueta, esse couro ele rompia. Então, eu passei, imagine, o ano de 2021 todo procurando alguém, né, do tipo, na época, estava em Recife, tentando alguém da Universidade Federal de Pernambuco que me ajudasse a criar um tipo de cola, né, um tipo de selante, que eu pudesse selar esse ponto do bordado no entorno, para que eu pudesse tocar essa alfaia com o desenho sem que ela rompesse. E eu tive que parar essa pesquisa porque eu não encontrei ninguém que me ajudasse a fazer isso. Sabe? E, ao mesmo tempo, aí qual foi a solução que as pessoas foram dando? Para mim, você faz o couro bordado e cola um couro por trás. Eu digo, certo, mas, tipo, se eu colo um couro por trás, você vai ter um couro bordado com outro couro por trás. Ok, isso tem uma propriedade sonora, tá entendendo assim? Mas talvez não chegue no que eu quero, sabe? Então, são esses desafios que eu estou tendo também, além assim, eu sempre gostei muito de pesquisa de materiais, né? Eu tenho uma paixão enorme por pesquisa de materiais. E para mim existe uma outra dinâmica que ok, se eu consigo resolver isso, se eu quiser intervir na própria madeira, tá entendendo assim? Para além do couro, se eu quiser intervir